Olá, bem-vindo a mais um Pode Contar. Hoje um novo episódio, mas o mesmo propósito: inspirar, direcionar os jovens através de histórias reais, de jovens profissionais, empreendedores ou até líderes de opinião. E hoje comigo tenho uma jovem mulher formada em engenharia, uma das melhores no seu curso de formação e também empreendedora na área de beleza e estética. Trabalha em offshore e mais vão saber agora. Dionísia, bem-vinda ao Pode Contar. Obrigada, Otília. É um prazer muito grande estar aqui a falar contigo. Para mim também. Mas antes de avançarmos com a conversa, eu quero fazer um pedido simples, mas com um grande significado. Por favor, inscreva-se no canal, comente e partilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Agora sim, Dionísia. Sim, Otília. Engenheira, formada no curso, uma das melhores. Em 2021. Em 2021, estamos agora em 2026, mas para início de conversa, eu gostava de ir para o Gênesis. Dionísia antes da engenharia, Dionísia antes do offshore, antes do empreendedorismo. Quem é? Dionísia, filha caçula, Ai, que bom! nascida no Kazenga, em 99. Eu não escondo a minha idade. Em 99. Antes do offshore, antes da engenharia, eu era uma jovem normal, uma jovem curiosa, com muitos sonhos. Sempre gostei muito de aprender, de trabalhar, de reinventar-me. Então, esta sou eu, uma jovem cheia de sonhos. Esta fui e continuo sendo, né, porque ainda sou muito jovem, cheia de sonhos e que queria muito entender como é que era essa indústria de petróleo e gás. Por isso então que desde muito cedo, se te disser que aos 3 anos, 5 anos, eu já sabia que queria ser engenheira, acreditarias? Não. Então, isso surgiu muito cedo. Creio que toda a minha vida antes da engenharia foi pensando na engenharia também. Eu conheci a Dionísia, não me lembro bem que ano. 2016 ou 17. Deve ser. E a atuar, pelo menos. Eventos. Sim, com eventos, numa área totalmente diferente. Sim. E eu achava naquela altura que a ideia era seguir comunicação. Já foi. Porque era uma moça que comunicava muito bem, tinha assim uma predisposição para aprender coisas ligadas à área da comunicação. Então eu disse, essa É mais uma. essa está comigo, partilha a mesma paixão. Mas agora segui um outro rumo. Como é que isso começou? É assim, eu acredito que eu sou uma comunicóloga nata, porque eu falo muito, gosto muito de falar, mas em algum momento da minha vida eu pensei, sim, em ser comunicóloga. Tanto que antes mesmo de entrar para a engenharia na universidade, embora seja um sonho desde menina, houve uma altura, creio que após a crise do petróleo, eu pensei em sair do setor e quase fui tua colega mesmo. E então pensei em ser comunicóloga, mas graças a alguém, um colega do meu pai, eu voltei para as minhas origens e foi a melhor coisa que fiz. Porque não estaria, já estaria, no caso, a lutar contigo, né? Sim. Aqui com um podcast, um programa. Então, sou uma engenheira que a comunicação perdeu. E eu aprendi muito sobre muitas coisas. Trabalhei com eventos, trabalhei com vendas, trabalhei com marketing também. Sim. Trabalhei com administração, já fui também corretora de imóveis. Na verdade, eu fiz muitas coisas, mas nunca me esqueci da engenharia, porque enquanto eu era estudante universitária, eu estava a aprender sobre várias áreas e fazia o que podia no momento, porque eu acredito que nós podemos fazer aquilo que está disponível no momento enquanto nós sonhamos. Não podemos estar só a sonhar sem fazer nada. Exatamente. Então viajei por muitas áreas que, por sinal, deram-me muitos soft skills, como liderança, comunicação e outros tantos, que fazem de mim a profissional que sou hoje. Só agregam, né? Yeah. Que bom.
Muito bom. E ser considerada uma das melhores estudantes na tua área de formação, o que é que isso significou para ti? Otília, eu acredito que este, esta honra, no caso, foi ou é o pico mais alto da construção da minha carreira. Uhum. Porque enquanto estudantes nós nos esforçamos muito, e engenharia não é simples, foram muitas coisas difíceis, cheguei a desacreditar de mim no caso, e saber que todo o esforço, toda a noite mal dormida, toda a prova difícil, superada, levou-me a este reconhecimento tão grande no país, para mim foi uma honra e um sinal de responsabilidade, porque a partir Uhum. daquele momento eu sabia que eu estaria a inspirar outros jovens, então eu tinha de esforçar-me mais para manter a fasquia, porque eu não podia baixar de nível Nível. após este reconhecimento. E eu lembro-me bem que quando eu soube, porque o meu coordenador do curso ligou-me, ele contou-me isso e falou também de outras pessoas que fariam parte, porque escolheram por universidades, eu guardei essa informação para mim. Uhum. E eu tinha receio até de falar, como é que eu vou explicar que faço parte da lista dos melhores alunos de Angola no seu ligares? Como é que eu vou? Até estou a ficar nervosa no momento. Eu fiquei assim, mas como? Vou guardar isso. Comecei a orar. Eu disse, calma. Eu não posso falar, porque se eu falar ainda posso desfazer isso, Yeah. porque é o que se diz, né? Aquilo que tu guardas no secreto, estás a proteger, Uhum. então o outro não vai saber como te fazer mal através daquilo, porque a nossa língua também Sim. atrai problemas. Sim. Comecei a orar porque ele falou comigo, creio que 2 meses antes. Comecei a orar, a orar, a orar, a orar. Depois de um tempo, na véspera, aí eu contei. Mas ainda assim, por favor, não digam. A sério? Até se materializar, não digam. E quando eu cheguei à conferência, eu percebi que havia um novo mundo à minha espera. E eu Uhum. tinha certeza que a partir daí muita coisa mudaria e tudo mudou, porque por sinal eu conheci o meu co-tutor brasileiro naquela conferência. Ele não Muito esteve bom. cá, mas Muito bom. foi participante de um dos painéis. E então a minha vida mudou completamente depois daquilo, porque eu já não era só a Dionísia estudante, era parte da lista dos melhores alunos de Angola, então eu tinha uma responsabilidade muito Muito grande. grande. Então, a partir daquele momento, eu comecei a posicionar-me como engenheira, de facto. Era Que bom. aspirante, mas aí eu já olhava para mim como engenheira. Que bom. Então, tudo que fazia era para a engenheira que eu me tornaria. Ai, que bom. E que hoje tornou-se. Graças a Deus. Trabalhar em offshore para uma jovem mulher, desde o processo de eh, entrada, né? Uhum, Para o trabalho e depois a adaptação, uhum. o dia a dia, como é que foi para ti? Assim, a minha vida é um carrossel de emoções. Yeah. Porque, começando já da entrada, a minha entrada é assim uma coisa que muita gente quer saber. Yeah. E Como é que esta essa moça foi lá Como é que parar? essa moça foi lá parar? E por sinal, esse é o nosso, no caso, o meu primeiro podcast, e se Uhum, calhar eu vou falar sobre isso. Como é que eu fui parar? Eu sou uma pessoa muito positiva uhum, e sempre posicionei-me como eu gostaria de ser, mesmo sem ser ainda, porque eu acreditava que parecer ser seria um caminho para ser. Então eu sim, já era engenheira antes de ser e fui me preparando para isso. Eu sempre acreditei que tudo daria certo para mim e deu, que bom. porque a acreditar que as coisas vão dar certo, a acreditar que nós somos a exceção da regra, faz toda a diferença durante o percurso. Enquanto falavam sobre a baixa do petróleo, sobre o desemprego, sobre os despedimentos, eu sabia que eu tinha um lugar. E eu sempre deixei claro isso. Eu Uhum, dizia: a minha história não será igual à de ninguém. E por acaso não foi, porque eu comecei através de um programa de estágio, e este programa de estágio começou também em 2021. uhum. Não, 2020, antes da Covid. E eu estava a mudar de casa, não fui fazer a prova. Yeah, não fui fazer a prova. E então eu perdi o primeiro estágio. Mas nunca fiquei triste, porque eu entendi que naquela altura a prioridade era a mudança de casa. Uhum, Os meus colegas fizeram provas, entraram para a empresa depois de 2 anos, creio, porque depois veio a Covid, então tudo ficou parado. sim. O primeiro grupo foi, e eu
estava de boa, feliz. Olha, outra coisa, não é clichê, não é frase da internet. Uhum. Aplaudir os outros quando é a vez dele faz também toda a diferença. Faz toda a diferença, é verdade. Tu, quando consegues te alegrar pelo sucesso do outro, o teu sucesso chega. Então, eu não estava triste, porque Uhum. algumas pessoas não passaram e ficaram tristes. Eu nem tinha feito. Como é que eu ia ficar triste por não ter entrado? Então, eu entendi que aquele caminho que seria um caminho que eles estavam a fazer para mim, que Uhum. noutra oportunidade a minha vez chegaria. E hoje eu trabalho num projeto que eu fiz um post sobre o projeto em 2018. Nem tinha Uhum. terminado ainda a universidade, mas eu estava a atrair o projeto para mim. Passaram anos. O que é que eu fiz? Eu estava já praticamente a terminar a universidade Uhum. e eu sabia que alguma porta teria de abrir, nem que eu tivesse que empurrar. Boa. Yeah, nem que eu tivesse que empurrar, mas a porta abriria. E como eu sabia que o meu caminho não seria igual ao de ninguém, Uhum. eu comecei a pensar, Dionísia, o que é que vamos fazer? Então comecei a fazer o meu curso de inglês. Eu estou a enrolar tudo para juntar, né? Sim, sim. Comecei a fazer o curso de inglês, aí já estava a empreender, né? Isso é outra história, mas pronto, já estava a empreender e já tinha terminado a universidade, estava a fazer o meu trabalho de fim do curso. Então eu disse: calma, eu quero entrar para a indústria, eu preciso ter o domínio de inglês, porque Sim. se é a língua falada, eu preciso ter domínio. Comecei a fazer o curso, fiz 1 ano e 3 meses de curso. Uhum. No penúltimo mês, eu já estava prestes a defender o curso, porque na minha instituição tu tens trabalhos de fim do curso também no curso de inglês. Estranho, mas yeah. Então, aí eu já tinha o LinkedIn há um tempo, porque um colega meu apresentou uma plataforma, mas eu não entendia nada. Eu ouvia falar muito do LinkedIn. Como muitos profissionais, né? Sim, eu disse: calma, eu não posso ser um peixe fora d'água, eu tenho que ser um peixe dentro d'água, então tenho que saber o que é isso. Aí eu comecei a estudar sobre o LinkedIn, na Uhum. Google, um Google rápido, o que é, Como para que serve, funciona? como eu posso me posicionar. Aí eu vi anúncios também sobre o marketing. Ok, então quer dizer que isso tem a ver também com marketing. Vamos lá. Comecei a estudar sobre marketing pessoal. Aí eu entendi que a Dionísia não era só uma pessoa, a Dionísia era uma marca. Marca. Uhum. Então, por ser uma marca, eu automaticamente também sou um produto, preciso me vender para o meu potencial cliente, que eram Uhum. as empresas. Aí eu comecei a estudar sobre o marketing pessoal e eu entendi que eu era uma marca de valor, que precisa ser bem posicionada no mercado. Então, comecei a publicitar-me. Não como uma pessoa desesperada, como muitos fazem, né? Mas, claro, tudo por falta de conhecimento, porque Sim. quem tem conhecimento não faz isso. Comecei a publicitar-me, falando sobre quem sou como pessoa, falando sobre as competências que adquiri enquanto estudante, Uhum. falava sobre os meus sonhos, a famosa lei da atração, né? Tu lanças para o universo e depois o universo te devolve. Sim. Comecei a falar muito sobre mim, sobre como eu encarava a indústria, e aí eu comecei a ter alguma visibilidade no LinkedIn. Epá, fiz um post, disparou. Disse: calma, meu primeiro post já disparou assim. E eu estou a falar sobre mim? Epá, ok, vamos, se calhar o O caminho é caminho este. é este. Comecei Pois. a estudar, a fazer. Foi então que depois eu defendi, né, o meu trabalho de fim do curso, licenciei-me em engenharia. Aí eu fiz um post e eu disse: creio que isto é só o começo e tenho certeza que a minha licenciatura vai abrir portas que antes não foram abertas porque eu não tinha o diploma. Foi Uhum. então que alguém que era líder de uma empresa entrou em contato comigo e disse-me assim: eu acredito que tu tens o perfil que nós precisamos da nossa empresa. Eu até achei que era uma burla. Fui ver o Yeah. perfil e ele trabalhava numa empresa petrolífera e estava a criar uma outra empresa particular, não uma grande empresa, uma microempresa. Então eu disse: "Epá, não custa nada tentar." Ele disse: envia o CV, eu vou mandar lá para o pessoal do RH avaliar. Mandei, passei por um processo de entrevista, Uhum. testes e por sinal passei. Mas a par disso, eu estava louca para entrar para a indústria de petróleo e gás. Então eu mandei cartas de solicitação de estágio para todo quanto era lado.
Mandei para o Ministério, mandei para todas as empresas. Eu tenho uma lista, ainda tenho no telemóvel, eu ia apontando. Empresa X foi. Foi. Entreguei físicas, entreguei também através de e-mails. E eu não estava à espera de nada, eu só estava a lançar para o universo. Eu sabia que em algum momento ia acontecer, mas eu não sabia quando. Sabia que aconteceria sim, mas quando eu não sabia. E Então, nem qual das empresas não haveria fazia de- ideia. Yeah. Para mim, o importante era começar. Por isso é que quando essa empresa surge, que é uma empresa que trabalha no downstream, trabalha com revenda de derivados do petróleo, transporte e o resto, contactaram-me, eu fui lá, fiz as provas, passei na primeira, depois tive uma outra entrevista, um assunto meio caricato e engraçado. Eu passei nas primeiras entrevistas, porque também foi um processo assim um bocado moroso. Exaustivo? Não, foi muito bom. Ok. Acredito que foi das melhores experiências que tive. Já passei por outros lugares, mas aquela entrevista e a modalidade de entrevistas também foi muito diferente. Já agora um Ok. abraço à doutora Susana. Ela tem uma forma de Do lidar com recrutamento e pessoas muito, seleção. muito Ok. diferente. Então fui para a entrevista. O senhor colocou um gráfico numa TV, pediu-me para interpretar. Eu falei o que eu pensava. E depois ele disse-me assim: Tu tens pinta de pessoa inteligente. Não disse que eu era inteligente. A sério. Eu trabalhei naquela empresa há quase um ano e ele nunca disse que eu era inteligente. Ele só me dizia: Tens pinta. Pareces uma pessoa inteligente. Como é que foi a tua entrevista? Eu disse que foi boa. E achas que tu vais passar? E ele disse, a vaga é minha, a sério. Ele disse, és muito confiante. Eu disse, sim, sou confiante, tá bem, a vaga é mesmo tua, ficaste. Estavas para trabalhar na área X, mas só pela tua ousadia, tu vais ser gestora de projetos. Ai, que bom. A sério. E aí começou a jornada, fiz formações e a empresa tinha muitos bons planos para mim, mas na minha ordem de pensamento, a empresa era só um caminho, não era o meu destino. Ok. Eu estava lá a trabalhar, a aprender e gostei muito. Foi uma experiência fantástica, moldou o meu ser. A gestão de projetos tornou-me uma pessoa mais organizada. Eu já entendo mais sobre etapas, tanto da vida profissional como a vida pessoal. Pessoal, boas. E foi um processo muito engrandecedor para mim. Como eu disse à Otília, eu andei a mandar cartas. E eu sou uma pessoa muito sensitiva. Eu se te disser que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer. Se eu te disser que eu sinto que algo vai acontecer, vai acontecer. Yeah. Então chegou uma altura que eu comecei a sentir que o meu lugar já não era lá. Mas não era porque a empresa era má. Não, era um ambiente agradável. Mas não era mais o lugar onde eu queria estar. Se eu tinha outra oportunidade. Não. Mas era para sair? Era. Era para sair. Eu falei com o meu amigo, falei com a minha amiga. Eu disse, Maria Clara. E a minha amiga tinha sido contratada por causa de mim. Éramos colegas de trabalho e eu ia deixar a minha amiga na empresa onde eu não quero mais ficar. Yeah. Assim, eu disse, amiga, eu vou me demitir. Mas vais te demitir por quê? Por quê? Porque eu preciso estudar. Mas estudar o quê? Eu preciso estudar porque eu sinto que algo vai acontecer e eu preciso estar pronta para o que vai acontecer. Tu és maluca, sou maluca. E eu vou fazer o que a minha cabeça diz. Yeah. Vais-te demitir, vou. Estava assim a prolongar isso, a ver como é que eu ia falar com o chefe, ia trabalhar, mas já não era com aquela motivação, fazia o que tinha que ser feito, mas pensava muito naquilo que estava dentro de mim, que era a saída da empresa. E num dia eu fui trabalhar, eu disse, acho que vai ser hoje. Mas não foi. Não foi. Poucos dias depois, eu recebo um e-mail. Eu mandei uma carta para o Ministério em 2020, mandei em 2021, mandei em 2022. Estava sempre a mandar. Só não mandei em 2023. Mas em 2024, no caso, eles mandam um e-mail. Nem foi o Ministério, uma empresa. Eu recebi um e-mail de uma senhora. Em cópia haviam 400 pessoas. Fica tipo... 400 pessoas? Em cópia. Ou seja, o e-mail era para todo mundo que estava lá em cópia. E ela disse assim, recebemos o seu CV da parte do Ministério,
dos recursos naturais, né? Minerais, no caso, petróleo e gás, Mirampet, e foi selecionado como uma proposta, então Ok. manda o seu CV atual para uma avaliação a ver se enquadra aquilo que nós procuramos. Eu não sabia qual era a empresa, não sabia nada. Mandei o CV, passei para a primeira fase. Disse, ok, primeira fase do quê? Eu não sei, mas pronto, eu vou. Vamos. O programa X, talentíssimo. Pá, passei. Eu disse, Best, se eu vou entrar, eu vou. Se já entrei, não, mas eu vou me demitir. Eu vou me demitir. Eu fui para o trabalho, eu disse, é hoje. Escrevi uma carta e o meu chefe, na altura, eu tinha que ficar mais alguns dias, né, para compensar. Sim, Ele disse, por causa do aviso prévio. exato. Ele disse, não, como tu não queres mais ficar, podes ir hoje mesmo. Disse, golaço. Comecei a estudar as minhas matérias todas, baixei livros, falei com os colegas. Depois percebi, ok, afinal é a empresa X? Ok, vamos para a primeira fase. Depois mandaram-me um teste. Já eram só poucas pessoas em cópia, já não eram mais nem 100 pessoas. Eu disse, ok, mandaram-me o teste em maio, fim de maio. E o teste tinha duração de 5 dias. Eu não estava pronta para fazer aquele teste. Eu disse, maio? Não vou fazer esse teste em maio. Estamos no dia 30, eu vou fazer esse teste em junho, porque eu nasci em junho, e junho é o mês que o meu pai nasce, a minha mãe. Minha mãe é dia 14, meu pai é dia 15, minha avó é dia 18, minha tia é dia 15, meu primo... É o mês da família. E é o meu mês também. Eu disse, não, se eu fizer isso em maio, vai dar zebra. Então eu vou fazer em junho, vou estudar. Falei com colegas, pedi muita ajuda para pessoas que já estavam a trabalhar. O Francisco, já agora, muito obrigada, Francisco, o John. Ajudaram muito, mandaram-me matérias, estavam sempre disponíveis para mim. O Francisco foi impecável naquela altura. Eu te digo, quando eu vi aquele teste, eu disse, epá, pela primeira vez, eu pensei que não daria certo. Eu sou uma pessoa positiva, mas eu disse, fogo, 100 perguntas para 100 minutos. Calma aí. Uma pergunta pergunta para por cada minuto. Yeah. Online. E Yeah. o tempo está a contar. Eu comecei a fazer o que podia, lembrava-me das coisas que me falavam. Epá, enfim, fiz aquilo. E também tinha o suporte dos meus colegas que apoiaram Sim, muito. uma rede de apoio Exatamente. muito importante. Eu fiz tudo aquilo, tinha a certeza de muitas respostas, mas eu disse, fogo, 100. Eu, naquele dia, nem fui a uma festa que tinha da minha prima. Fiquei em casa sozinha, a pensar muito. O tempo acabou. Mas, claro que respondi muitas das que eu sabia e outras eu sabia, mas não tinha certeza. Estava assim, epá, enfim. Por algum minuto, um momento, eu pensei que não correu muito bem. Mas eu disse, eu vou dormir. Dessa Eu vez. vou dormir e vou pensar melhor sobre o que fiz. Eu fui dormir, orei muito naquele dia, cheguei a chorar. E eu acordei leve, acordei sabendo que passei. Eu falei com a minha Que tia, bom. eu disse, eu passei nesse teste. Essa vaga é minha. Ela disse, tu estás a declarar e vai acontecer. Mãe. Vamos orar. Yeah. Continuamos a orar. E outra coisa estranha que aconteceu. Todo mundo passou por um outro processo, porque foram às universidades, fizeram teste de escrito, prático, entrevista de inglês, entrevistas de não sei lá mais o quê. E, epá, eu sabia que estava a acontecer um processo para quem foi para as universidades. E para nós que viemos do Ministério foi um processo também completamente diferente, porque era um teste online. E, num dia do nada, uma senhora liga para mim a falar em inglês. Eu disse, pá, golo, minha hora de brilhar, eu fiz um curso. Perguntamos se Daí a estava bem. importância da preparação. Exatamente. Yeah. Ela ligou-me, falou comigo em inglês e disse-me assim, Dionísia, passaste. E eu, meu Deus, eu fiquei, eu disse, eu estou muito emocionada. Assim, estou muito emocionada, passei, como assim? Ela disse, passei, em inglês, claro, passaste, disse, que bom, estou muito emocionada, muito obrigada. Ela disse, gostei muito da tua alegria, estás muito alegre. Eu disse, estou mesmo, porque eu estava à espera disso. Yeah. Depois, ligou-me outra senhora que trabalhava também no mesmo departamento e disse-me assim, vem no dia X. No dia X vai ser o lançamento oficial do projeto, vem e ponto. Eu achei que todo mundo passou por um processo assim, porque ela só me disse que era para ir, não aconteceu mais nada, ela não me perguntou mais nada, ela só me disse vem.
A sério. A nossa conversa foi uma conversa curta. Ela não me fez nenhuma pergunta, só disse-me o que eu havia passado, parabenizou Uhum, e disse no dia X, vem. uhum, Quando eu vou lá, percebo que aconteceu um processo muito longo. uhum. Para os outros candidatos. Exatamente, que passaram por várias entrevistas, que era um grupo grande, o grupo foi se estreitando, disse, mas ela só me disse, vem. A sério, parece brincadeira e elas são testemunhas. Yeah. Não aconteceu mais nada, eu fui lá pro dia, encontrei o evento a acontecer, até estava a pensar que ia passar por outra fase qualquer, não aconteceu mais nenhuma fase. Depois fui fazer o exame e aí comecei o meu processo de estágio. Comecei o meu estágio e era para ser 6 meses ou um ano, não lembro muito bem. E pouco tempo depois, lá mesmo offshore, eu e o meu colega Lu Coque, numa reunião do nosso departamento, disseram-nos que nós tínhamos apenas 3 meses, creio, Uhum. e que nós tínhamos passado, já não Já não. seríamos mais estagiários Estagiários. e aí seríamos contratados, mas claro que depois aconteceu um processo longo com a própria empresa, porque Uhum. não dependia só do offshore, é um processo burocrático a seguir, então tivemos que fechar sim um ano de estágio, mas se dependesse lá do pessoal offshore, nós ficaríamos depois de 3 meses. Então, essa minha história com o offshore e depois fui contratada e agora estou a caminhar, foi assim que eu entrei. Que bom. Yeah, então, sobre a jornada lá dentro, é uma magia. É a magia a acontecer porque tu tens de te familiarizar com os módulos, tens de conhecer os procedimentos, tens de conhecer a linguagem técnica. Então, Uhum. tudo o que acontece lá parece magia mesmo a cada instante. E é uma experiência fantástica, que só explicando talvez tu não percebas. Mas também não é já o paradise, né? Sim, porque. É exatamente isso que eu gostava de saber e certamente muitas pessoas também. Porque fala-se muito desse mundo offshore, mas parece uma realidade muito mais vivida por homens, né? Uhum, Porque para uma mulher ficar 28 dias, poderíamos dizer, trancada, distante de tudo e de todos, e depois nós sabemos que tens coisas a acontecer contigo especificamente uhum. como mulher, né? Para homens não. Como é que lidas com essa experiência no teu dia a dia, desde o teu acordar até a hora de dormir? Ok. Ser mulher em ambiente masculino não é simples, Uhum, embora eu tenha encontrado muitos homens bons que me acolheram e fizeram-me sentir parte daquele ambiente. Claro que eu também encontrei outros menos bem dispostos a receber-me, claro. porque o universo masculino é um bocado egoísta, né? Porque alguns acreditam que aí não é o nosso lugar e de facto é complexo. E para mim, como mulher, na altura foi um bocado. Foi difícil e ao mesmo tempo fácil, porque eu tinha lá a minha colega Ruth, que ela já tinha sofrido as minhas dores. E foi Yeah. mais. Foi mais fácil para mim, porque ela soube dizer-me: não faz isso, faz aquilo, tens de fazer assim, assim, assim. Então, tudo quanto que ela me passou como experiência foi necessário para o meu posicionamento. Então, Uhum, ela já sofreu por mim. Por isso é que quando alguém entrar depois de mim, ela não vai passar pelo pelas processo mesmas difícil, dores. exatamente, que já passei. Então, a experiência da Ruth foi fundamental para eu saber me posicionar. Quanto àqueles nossos dias mais difíceis, infelizmente, nós temos de saber lidar com eles em silêncio, porque nós já somos o sexo frágil, já somos a minoria. Mostrar mais essa fraqueza até este ponto de ficar ausente do trabalho por causa daquilo Uhum. é um bocado complexo porque a empresa te contrata, tu estás aí para ser disponível. Claro que se for em caso extremo, seja homem ou mulher, não Sim, trabalha, não tem como. mas ainda assim tu te habituas, tu estás aí para trabalhar com dor ou sem dor,
epá, vais ter de gerir e estar no meio masculino. Em muitos momentos temos que. Acho que não é porque é obrigatório, mas de certa forma tu tens que esconder algumas dores, Uhum. porque o universo não é teu. Tu, por natureza, já és o sexo frágil. Então, tu vives algumas coisas assim no secreto, porque tens de ser mais forte, tens de ser um bocado parecida a eles. Não que seja de todo necessário, Uhum. mas tu vais ser. No caso, eu fui influenciada pelo meio, sim, comecei a ganhar alguma energia masculina, mas depois comecei a ver também alguns erros meus que eu espero que as pessoas que aparecerem depois de mim não cometam, porque às vezes vende-se a falsa narrativa de que por sermos mulheres temos de ser mais. Temos de fazer mais para provarmos o nosso valor, para Pois. ocuparmos o nosso espaço. Mas, Otília, nós não precisamos. Não, não precisamos. Nós podemos ser mulheres não, naquele meio e não Podemos. precisamos forçar a barra, não é? Não, porque às vezes esse esforço todo que se obriga da mulher para ela se posicionar, para ela ser, é desgastante. Yeah. Porque se tu tens que fazer 2 vezes, 3 vezes mais, tu te desgastas. E depois, a natureza humana é falha, nem sempre o nosso esforço é reconhecido. Então, tu te matas tanto em busca de aprovação, Reconhecimento. reconhecimento, e depois percebes que o retorno não é positivo, te matas E vem a psicologicamente. exaustão, né? Então, eu acredito que fazer a nossa parte e fazer bem é o mais importante, porque o Yeah. reconhecimento vai ser uma consequência. Não precisas te matar, não aguentas levar uma chave, não leva. Porque no offshore ninguém trabalha sozinho, nós trabalhamos Uhum. em equipa. Então nós estamos aí para sermos colaboradores, não estamos aí para sermos concorrentes. Então, por ser mulher, eu tenho certas limitações, devo conhecê-las e respeitá-las. Não preciso fazer mais do que eu consigo, Boas. senão eu me mato. Daqui a mais 5 anos já não consigo ser a Dionísia, porque andei a levar tanto o peso, desgastei-me porque eu queria provar que era igual ao homem, mas a minha força não é igual à força dele. Mentalmente, a nível intelectual, ok, eu posso fazer igual ao homem, mas fisicamente, Mas fisicamente não, somos e o nosso totalmente trabalho, diferentes. como no caso das operações, porque eu trabalho com operações de produção, em muitos momentos temos que usar força física. Então, eu não posso, de forma alguma, querer ser mais do que um homem, eu vou me matar. Então, eu já cometi esse erro em algum momento, mas eu hoje vivo de forma mais leve. Faço o que tem que ser feito, faço algumas coisas no meu tempo e outras no tempo que é já pré-definido, Pré-estabelecido. Uhum. mas não me mato. Se vão me reconhecer, fiz. Se não, também Também fiz. fiz. Já fiz a minha parte, é o mais importante. Não estou a cometer um erro, estou a fazer a minha parte. Se a Otília vai gostar, fixe. Se não Amém. gostar, Amém. E qual é a tua rotina? olha. A minha rotina é uma coisa doida. Nós temos oficialmente 12 horas de trabalho. Uh, Yeah. Mas 12 horas que passam para 13. para 14, que podem chegar a 15. Sim, existem dias e dias, né? Que temos que fazer Yeah. horas extraordinárias. Então, aquilo é o quê? Tu acordas, no caso eu acordo. Atualmente eu abro mão do pequeno almoço, Uhum. porque temos muitos intervalos, muitos coffees para comer, então eu devia acordar às 4 ou às 5, para as 5h30, mais ou menos 5h15, estar no refeitório para comer e depois às 5h50, 54 ir para ao control room, no caso o CCR, para uma reunião do nosso departamento e depois começar as operações às 6. Uhum. Quando chego para o barco, eu tento cumprir esse horário de acordar mais cedo, comer de manhã e depois trabalhar. Mas depois que o cansaço já pega, então abro mão do pequeno almoço, acordo, tomo banho, vou para a reunião logo e depois começo com as operações. E aí nós temos intervalo às 9, de 15 a 30 15 minutos, minutos. ok. Temos o almoço às 11h30, que cada pessoa tem 30 minutos só para comer.
Tem que fazer piada, porque se tu não fazes piada disso. Yeah, então, 30 minutos para comer e depois de comer tens que voltar para o trabalho Sem repouso. sem repouso. É uma vida muito boa. Fantástica, maravilhosa. Yeah, então, depois tens mais um intervalo às 15 Uhum. e o jantar às 18. Yeah, 18 horas tens primeiro a reunião do departamento para troca de turno. Uhum. Faz-se uma em forma de informação sobre o que aconteceu, um relatório diário para o outro grupo entender o que está a acontecer e só depois cada um vai trocar de roupa e vamos comer. Depois de comer, eu faço o quê? Existem dias que eu vou ao culto, temos um sítio onde nós vamos cultuar, né? Onde pessoas cristãs vão lá Boas, muito bom. para orar. Então, como nós somos filhos de Ungana, vamos para orar. Que bom. Às vezes vou treinar e depois tenho que dormir e no dia seguinte o ciclo se repete. E é isso, não existem fins de semana, não existem feriados, trabalhamos todos os dias em 2 turnos, 2 semanas durante o dia e 2 semanas à noite. Então, essa é a rotina da Dionísia. O que é mais difícil para ti? Os dois. Os dois. Os 2 turnos têm suas particularidades. Durante o dia é muita gente a trabalhar e volta e meia tu cruzas com um colega, tu trabalhas com alguém de outro departamento e não que a hora passe mais rápido, porque lá a hora não passa rápido. Sim, mas aí tu tens muitas pessoas para conversar, para bater boca enquanto trabalhas ou só para cumprimentar e tu vês muita gente. À noite, imagina que durante o dia tu tenhas mais de 100 pessoas a trabalhar, mas à noite tens só 3 lá fora. E Pois. somos seguranças, né? Estamos a proteger o barco, estamos a controlar os parâmetros, a monitorar equipamentos, porque algumas operações faz-se à noite sim, mas a maior parte delas são feitas durante o dia. Então, imagina que tu tenhas umas 10 operações durante a tarde, mas à noite tens só 3, 4 e tens de ficar acordado assim mesmo, sem muito Yeah. trabalho, a controlar, a fazer rondas constantes e aquilo é muito sobe e desce, muitas escadas. Nós temos lá 14 módulos e cada módulo podem ter 3 andares, 2, 1, dependendo. Então é muito sobe e desce. E a nossa plataforma, no caso, uma FPSO, que tem uma turret que é a parte estacionária da plataforma, que também tem uns 6 andares. Então é muito sobe e desce, muita perna, faz-se muita perna. Que bom. Yep. Não, agora entendemos porque é que estás assim Opa! fisicamente. Opa. Os ganhos do offshore. Agora para já tu tens essa experiência já acumulada, né? E por isso estás aqui num pode contar para passar que honra. também a outras pessoas e mulheres principalmente. Algumas nessa fase de informação que aspiram chegar onde estás, o que é que dirias? É assim, para já eu existo para inspirar as pessoas. Amém, que bom. Yeah. Existo para inspirar e existo para abrir portas e eu saí do armário exatamente por isso. Porque eu acredito que as pessoas precisam de referências e referências reais de pessoas normais como tu e eu. Porque às vezes vende-se a ideia de que nós precisamos ser pessoas extraordinárias para fazermos determinada coisa, mas as coisas estão a ser feitas por pessoas normais. Então, se foi possível para a Dionísia, é possível para qualquer pessoa. E a palavra que eu deixo para as jovens mulheres, que são a razão da minha existência, é que se tu tens um sonho, se foste capaz de sonhar uma coisa, tu és capaz de realizá-la. Então, para essa realização acontecer, tu precisas agarrar primeiro o teu sonho e depois fazer tudo para tornar o teu sonho real. E ainda que as pessoas não acreditarem no teu sonho,
tu precisas ser a maior apoiadora. Isso não é uma frase da internet só feita, pronta. É para praticar de facto. Uhum. É difícil? É. É. Impossível? Não é. Nunca. Nunca será impossível. Então, agarrem os vossos sonhos. Façam dos vossos sonhos o vosso combustível para viver. Não vivam só por viver. Se tu tens um sonho, Deus colocou este sonho no teu coração é porque Ele colocou forças suficientes para realizar. Não colocou só para ser um flash na tua cabeça. Então, acredita naquilo que tu sonhas e faz de tudo para realizar. Boas, muito bom. A Dionísia é engenheira. Não sou engenheira da PEP. Muito bom. E a Dionísia é empreendedora. Por que beleza? Por que estética? Por que voltar-se para esta área? E como é que consegues associar esta tua dinâmica de trabalho com este teu lado empreendedor? A Otília conhece a palavra langa? Conhece? Sabe? É filha de quem? Então, eu considero-me uma langa. Uhum. Os langas são pessoas que nasceram para empreender, Yeah. para fazer negócios. Yeah. Então, eu gosto muito de dinheiro e como gosto muito de dinheiro, isso me fez fazer engenharia e me faz fazer negócios. Então, beleza estética para mim foi uma oportunidade. Não era um sonho, mas o mercado era oportuno para mim e então, por que não? Aproveitar. Vamos lá. Por que não? Então, eu estou aberta para fazer negócios lícitos, tudo que der dinheiro de forma lícita, eu estou disponível. E conciliar o meu negócio com o meu trabalho já foi mais fácil. Porque eu estava em Luanda, trabalhava assim, mas tinha mais tempo para gerenciar as coisas. Por agora também não é tão difícil, mas eu estou a adaptar-me, porque gerir as coisas à distância é complexo, mas quando nós temos uma equipa a quem nós confiamos, as coisas fluem de forma natural e eu já criei bases de fornecedores, colaboradores, já tenho um número de clientes bom e vou claramente alcançando outras pessoas. Então tem sido desafiador, sim, mas como eu gosto de dinheiro, não tenho como desistir. Tem que ir atrás. Tenho que procurar por estratégias para me manter, porque ser consistente no negócio é um desafio muito grande e eu quero que seja uma coisa para a vida. E então vou dando gás para que funcione. E quando eu não consigo fazer determinada coisa para o meu negócio, eu relaxo porque eu não consigo fazer tudo. Então vou delegando as coisas e faço o possível apenas. Não me mato. E eu acho que precisamos entender isso. Que nós temos sim de nos esforçar para que as coisas aconteçam. Mas nós não conseguimos fazer tudo. E não dá para... Não somos omniscientes. Não dá para empurrar, e principalmente para mulheres. Gostamos de tentar ser mulheres maravilhas e tudo mais, e às vezes não precisamos. Não. Podemos ser as princesas. Sim. Princesas que usam capacete. Exatamente. Dionísia. Que Dionísia estás a construir? Agora? Sim. Eu estou a construir uma engenheira competente, uma líder de opinião. Estou a construir uma pessoa que vai tomar decisões Boas. para o futuro do petróleo em Angola. Ai, que bom! Ai, que bom! Estou a construir uma referência para o país, um orgulho para os angolanos. Apesar de ter já assim sonhos realizados e muito bem realizados, eles não param. Quais são os atuais?
Eu tenho inúmeros sonhos. Uhum. Não vou poder partilhar todos, mas como eu disse anteriormente, eu sou maluca. E como eu sou maluca, eu sonho com coisas inimagináveis. Uhum. E que se eu te dissesse agora, tu me dirias, tu és maluca. Yeah, então, eu realizei alguns sonhos, sim. Sou grata a Deus por alcançar coisas que eu já pedi há muito tempo, Uhum. mas tudo que alcancei não é metade Do, daquilo que eu continuo a do que sonhar. está por vir. Não. Há muitas coisas mais para vir e isto é só o começo. É só o começo mesmo, Otília. Uhum. Nos veremos no futuro e Claro. voltaremos a falar sobre isso. Não posso falar sobre os meus sonhos ainda, mas por agora tenho projetos. Estou agora a constituir um site que é o Petro Learning, que é o meu projeto, que é uma plataforma onde os estudantes, investigadores, profissionais da indústria vão poder encontrar-se. Ou seja, o estudante vai em busca de conhecimento. Nós teremos lá uma área para investigação, para mentoria profissional, teremos também cursos gravados lá na mesma plataforma. Uhum. E os investigadores, profissionais com mais experiência, vão estar lá para passarem aquilo que têm como experiência, né? Porque eu vou, como é que eu vou explicar? Eu vou juntar, né? Pessoas inexperientes a pessoas experientes. Uhum. Ou seja, a Otília tem nível de experiência diferente do meu, vai lá, explica sobre a sua experiência, seja com publicação de artigo, publicação de livros, comentário simples de entrevistas de perfil que podem inspirar outras pessoas, Boas. porque eu acredito que o nosso setor ainda é muito fechado e muitas informações são confidenciais e nós não sabemos onde encontrar as informações. Referências, né? E eu encontrei essa dificuldade, ou encarei enquanto fazia o meu trabalho de final de curso. Então, eu acredito que o Petro Learning será uma coisa fantástica porque vai ser um misto de formação e informação. Uhum. Vamos encontrar um portal de notícias dentro. Tu vais lá, vês atualizações sobre o setor e tu também consegues pagar um curso, se houver um curso de forma gratuita. Tu Boa. consegues te inscrever para turmas de mentoria, porque às vezes o que falta no jovem não é inteligência, mas uma preparação para saber como ir para uma entrevista de trabalho, como deve ser o CV, quais são Uhum. os skills que ele deve ter para ocupar determinada vaga. Então, isso vai ser parte da nossa mentoria. Boas. Então, um projeto que eu posso falar é o Petro Learning, mas há muita coisa. Onde eu quero chegar, tu nem vais acreditar, mas eu chegarei com toda a certeza. Então, são muitas coisas, muitas coisas. Que bom, que bom, muito bom. Dionísio, essa conversa é muito, mas muito agradável. Like, Eu gostei muito. bom. Amei essa conversa e sei que quem nos acompanhou também e sentiu-se inspirado. E para já, mais uma vez o apelo, não fique com isso, só para ti. Partilhe e permita que mais pessoas possam ser inspiradas com esse conteúdo. Ok. Dionísia, ainda não tem família constituída? Não. Essa já é a parte do intervalo. Mas... Não, ainda não. Mas quero. Que bom, que bom. Mas e como se vê mãe, esposa e com essa realidade de trabalho Ok. no offshore? A Dionísia do futuro Não vai precisar estar lá? vai em algumas missões. Em algumas missões. A Dionísia do futuro, a Dionísia mãe, vai para o offshore sim, mas não para 28 dias. Vai para algumas missões, algumas semanitas e depois volta. Porque a Dionísia do futuro vai ter de criar uma lista de prioridades diferente da Dionísia atual. Então eu estou a preparar essa Dionísia do futuro agora que eu consigo estar offshore sempre, para quando não puder, a Dionísia do futuro vai estar lá. Ai, Então que a bom. Dionísia mãe não estará a fazer offshore 28 dias. Que bom. Que bom. Mais uma vez, a importância da preparação, Sim. a importância de ter as coisas muito bem traçadas. Uma ou outra certamente escapa, mas quando se já tem tudo desenhado, já não vai ser aquela aflição de o que é que eu vou fazer agora, como é que vai funcionar agora, que sou mãe, que sou esposa, mas é muito bom saber que tu tens as coisas muito bem orientadas e mais uma vez serve também de orientação
para as pessoas que estão a pensar em trabalhar numa realidade como a tua? Sim, Otília, direção e alinhamento são bases para a vida, Uhum. em tudo o que formos fazendo, seja a vida pessoal, seja a vida profissional. Claro que eu não tenho certeza absoluta de tudo o que vai acontecer, mas quando eu já tenho algo traçado, creio que vou esforçar-me ao máximo seguir à risca. Eu conheço pessoas que têm filhos e trabalham offshore. Uhum. Para a realidade dessas pessoas funciona desse jeito, mas para a Dionísia do futuro, mamãe galinha, não vai ser bem assim. Então, por agora, estou a focar-me no meu trabalho e a criar bases para quando eu estiver na condição de mãe, não ser uma mãe ausente para a minha filha, para o meu filhote, os moraninhos. Então, lá mais para frente, uns anitos. Que bom, muito bom. Dionísia, uma última mensagem para quem nos está a A ver. acompanhar, assim, aquele direcionamento para os jovens. Yeah. Olha, sabes que eu pensei que aquela nossa, que aquela nossa pergunta já era. Agora Já deixa-me era. pensar uma palavra para os jovens. Uhum. Eu falo sempre sobre sonhos, sobre direção, porque creio ser importante. E é uma frase que eu escrevi em 2018 que é encare os teus sonhos como passaporte para o futuro. E acho que eu já falei sobre isso aqui. Então, jovem, por favor, entenda que o teu sonho vai levar-te para uma dimensão inimaginável. Então, trabalha em ti antes mesmo de procurar por uma oportunidade. Esteja pronto. O estar pronto não é estar pronto só com competências técnicas, competências linguísticas, até competências comportamentais são importantes. Então, apronta-te para seres a regra da exceção, para seres no meio de 100. Porque as empresas, o próprio mundo escolhe sempre os diferenciados. Então, seja a exceção da regra em tudo que fizeres. Muito bem. Dionísia, valeu, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada mesmo por teres aceito o nosso convite, por teres de passar por cima de muita coisa para podermos estar aqui a conversar. Yeah. Muito obrigada mesmo e muito obrigada a si também que acompanhou a nossa agradável conversa. Terminamos mais um Pode Contar e terminamos com a promessa de voltarmos num próximo episódio com mais histórias para te inspirar. Até já!